Deu ruim aí para os bolsonaristas, olha só. Estavam aí ontem comemorando, dizendo, olha, o Lula vai morrer, vai dar tudo errado pro Lula. Pois bem, o Lula fez o procedimento que já estava aí marcado com antecedência e deu tudo certo e hoje está bem melhor do que estava ontem. Ontem já estava muito melhor que anteontem e em nenhum momento ele esteve mal. Estava só com dor de cabeça, fez a cirurgia e está excelente. Dizem aí os médicos que o Lula volta na segunda-feira. E os bolsonaristas vão ter problema agora com a polícia. Por quê? Porque tá cheio de bolsonarista matando o Lula. Eu mostrei aqui outro dia canais que falam que o Lula tá com câncer, o Alckmin já foi avisado que ele vai assumir a presidência porque o Lula vai morrer, outros dizendo que o Lula já morreu e que foi substituído por um sósia. Depois que o Lula foi para o hospital, começaram a falar que ele já tinha morrido, que aquilo tudo era combinado. Falaram até, alguns levantaram suspeitas, dizendo que, olha, a Janja não aparece porque ela tá trocando de marido. Olha as loucuras que falam os bolsonaristas. A coisa foi piorando, ao ponto aí que o Bolsonaro e os bolsonaristas estão aí em pânico. Um bolsonarista aqui, ó, Arrascaeta Russo, conta anônima de Twitter, correto seria investigar, achar quem é e prender. Essa conta diz o seguinte, ó, acabou de vazar a partir de um membro aí, ó, a partir de um enfermeiro do Hospital Sírio-Libanês. Repassem antes que o post caia. Ele coloca aqui o Hospital Sírio-Libanês.com.br, aí aqui, ó, óbito do Lula, como se ele tivesse morrido às 2 da tarde. Aí várias contas passaram a replicar isso aí. Isso começou a bombar aí nos grupos bolsonaristas. Olha, qualquer um vai lá no Photoshop ou tem uma função no Google Chrome chamada inspecionar que você consegue mudar ali, que está na tela. Você escreve o que quiser e aí tira uma foto, fala, tá vendo? Olha só, a informação saiu de não sei onde. E aí faz isso aí. Pois bem, o cara fez isso, os bolsonaristas começaram a comemorar, muitos começaram a falar, olha, por isso que a bolsa subiu ontem, eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Aí vi vários posts de bolsonaristas dizendo que, olha, a bolsa subiu porque aconteceu alguma coisa com o Lula. Ontem, o mercado financeiro fez uma das... Você vê como esse pessoal é fascista mesmo. Essa foi uma das piores coisas que eu já vi serem feitas no mercado financeiro. Foi anunciado que o Lula, foi anunciado de maneira assim dramática por toda a imprensa, que o Lula precisava de uma nova cirurgia de emergência. Isso aí, já falei, foi uma falha aí de comunicação. Deveriam ter dito que a cirurgia já estava ali. Quando fez a primeira cirurgia, que já tinha um segundo procedimento agendado. Quando ele fosse tirar os pontos, alguma coisa da primeira cirurgia, eles iam aproveitar para fazer esse cateterismo aí. Pois bem, que nem é uma cirurgia, é uma agulha. Pois bem, o que acontece é que a imprensa começou a noticiar, a Globo News ficou mais de uma hora falando como se o Lula já tivesse morrido praticamente. Olha, já era pro Lula, tudo mais. Colocaram um médico para falar que não sabia do caso, um médico que não acompanhou, que não conhece o Lula, que não sabe nada do caso do Lula, para falar que é uma cirurgia super complexa, que olha, isso indica perigo e tal. O Merval Pereira tava assim, tendo o melhor dia da sua vida, alguns comentaristas ali ofegantes, que bom, tá ruim pro Lula. E aí o mercado financeiro começou a fazer o quê? Eles fazem isso artificialmente, que é comprar um monte de ação para fazer subir a Bolsa de Valores para mandar um recado. Ó, tá vendo? A gente prefere sem o Lula. Se o Lula morresse, a Bolsa ia subir, o dólar cair, viu, gente? O problema do Brasil é Lula. Quem tá aí anunciando isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês? É o Lula. Esse pessoal que ganha até 5 mil por mês, na opinião do mercado financeiro, tem que começar a ganhar até 4, até 3, até 2. Se esse pessoal não ganhar nada e for morto de fome, melhor ainda, porque quanto menos essas pessoas ganharem e quanto mais impostos elas pagarem, quanto mais dívidas elas tiverem, melhor, porque aí elas vão aceitar qualquer migalha para trabalhar em trabalho semi-escravo. É por isso que eles gostam de políticos como Bolsonaro, que fazem a população cada vez mais pobre, que aí a gente vira praticamente escravo desses bilionários, porque eles ganham dinheiro com exportação, então eles não estão nem aí para o mercado interno. Aí o que acontece? Deram esse recado aí, ó, gente, queremos que o Lula morra. A imprensa passou, então, desde ontem, a utilizar uma estratégia que era utilizada bem timidamente até ontem, que é a estratégia de usar o etarismo contra o Lula para a próxima eleição, para fazer duas coisas, ou obrigar o Lula aí a não se, e tentar convencê-lo, ou obrigá-lo a não se candidatar em 2026, ou
fazer com que ele perca muitos pontos nas pesquisas, ou as duas coisas, ele perder muitos pontos e aí acabar desistindo. Por quê? Porque a imprensa prefere que seja outro aí, como o Haddad. O Haddad, ele foi eleito uma vez para um cargo do Executivo, que foi prefeito de São Paulo. O Haddad é um desastre na comunicação, tão grande, que ele mesmo com a máquina pública não conseguiu nem chegar ao segundo turno. Não sei se o Haddad aprendeu alguma coisa com aquela derrota, mas no governo Lula, apesar dele ter feito aí o anúncio da isenção do imposto de renda, isso foi uma coisa já combinada aí pela comunicação do governo, quase toda vez que o Lula é criticado na economia, pela própria esquerda inclusive às vezes, é por uma declaração do Haddad. Acho que ele não aprendeu muito de comunicação, então eles preferem, vai ser mais fácil um cara assim para tentar adestrá-lo lá na frente, mas qualquer um que não seja o Lula. É isso que a imprensa quer, tá? Aí o que acontece? E olha que eu gosto do Haddad. Aí o que acontece? Começaram a falar que o Lula tá velho, que olha, o Lula talvez não dê para ele aí para 2026, olha, não sabemos se o Lula vai ter fôlego, mesmo se ele tiver em 2026, ele vai aguentar até 2030, tá na presidência? Olha, o Lula tem que escolher bem o seu vice, já estão falando que o Lula não aguenta. Esse mesmo pessoal, eles transformaram a Rede Globo praticamente numa central de campanha do Joe Biden, que tem 82 anos, e o Joe Biden está muito mais para lá do que para cá, mentalmente, não sei de saúde, mentalmente o Joe Biden toda hora confuso, a candidatura dele acabou depois de um debate contra o Trump, que eu, por acaso, assisti, eu não gosto de ver essas coisas de política americana, eu leio muito, mas não gosto de ver os dois genocidas lá conversando, por acaso assisti, e o Joe Biden passou vergonha no debate várias vezes. O Lula, põe o Lula para falar, o Lula super lúcido, super bem, o Lula bem de saúde, ele teve uma queda, né, que nossa, o Lula estava doente, não, teve uma queda que qualquer pessoa de qualquer idade, seja um bebê, ou seja, uma pessoa da idade do Lula, de 0 a 78 anos, essa pessoa vai, se tiver a queda que o Lula teve, pode ter sequelas. Algumas até morrem com a mesma queda. O Lula saiu aí e depois da cirurgia está tudo bem. E aí começaram a falar. Chegaram até a questionar se o Lula devia sair candidato e se tinha alguma condição do Lula continuar na presidência. Pois bem, olha só. Chegou ao nível, olha na CNN, estava entrevistando o Paulo Pimenta, vamos lá. Para tentar antecipar um pouco o debate sobre 2026, com o argumento de que Lula já tem idade avançada, vai fazer 80 anos no ano que vem, passou por essa intercorrência médica, que ele não teria condições para disputar a reeleição. O senhor acredita que Lula tem condições para disputar a reeleição? Bom, quem não tem condições de disputar a eleição é o Bolsonaro, né? Porque está inelegível e provavelmente vai estar preso até a eleição. Então, quem não tem condições de disputar a eleição é o candidato deles. Então, esse está fora do jogo, está inelegível e preso, não vai ter como participar da eleição. Isso. Aí tá aí, ó. Quem não vai participar é o Bolsonaro, mas você vê a pergunta como é feita. Aí perguntaram para o médico do Lula. Chegaram ao ponto de perguntar para o médico do Lula se o Lula tinha condição de disputar em 2026. Aí, olha o que fala o médico, que causou pânico aí no bolsonarismo, que estava tentando matar o Lula. Até ontem o Lula estava morto. Aí depois da fala do médico, essa tem que viralizar para todo mundo, para calar a boca de todo mundo. Com a idade, as pessoas podem perder um pouco mais o reflexo, o equilíbrio, mas não foi o caso. Então, não dá para fazer uma relação com o que diz que o presidente tem uma certa idade e acontecer isso. De jeito nenhum. O acidente que aconteceu com ele acontece com qualquer idade, da mesma maneira, e tem mais. Se ele não fosse saudável, tivesse a musculatura que ele tem, ele teria provavelmente fraturado um fêmur, uma coluna, quer dizer, ele tem um físico exemplar. E isso, nessa ordem, esse trauma ajudou. Doutor Calil, o senhor conhece o presidente há mais de 30 anos, tanto tempo, né? Quando chegar a época da próxima eleição, em 2026, se ele te pedir um conselho, na dúvida se vai ou não ser candidato à reeleição, o senhor aconselha o presidente a ser candidato à reeleição ou aconselha a não ser, porque ele vai estar com 80 anos, se não me engano, 80, 81? Não, eu vou aconselhar ele a ser candidato, fazer campanha todos os dias que ele puder, da maneira que puder. Se puder viajar 1000 vezes por dia para fazer campanha, pode fazer com a saúde que ele tem. Ou seja, depender da saúde do presidente, por favor, não contem, né, as fake news e tal, com isso para tirá-lo de uma reeleição. Os jornalistas, obrigado, cala a boca desse médico, corta ele, falou o oposto do que estava esperando, vai ter 80 anos, parece que vai ter 78, bom, não importa a idade que ele vai ter, o Lula diz aí que quer viver até os 130, então tem muito tempo aí, e o Lula tem aí, como disse o médico, se ele não tivesse a musculatura, o médico falou exatamente o que eu tinha falado ontem e repito hoje, se o Lula não fosse bem saudável,
queda que ele teve, tem gente que tem bem pior, viu? Muito, muito pior. Podia até quebrar uma coisa, ou seja, podia quebrar aqui. Ah, o Lula não. O Lula é forte, saudável, todo mundo vê foto dele assim, fortinho, né? É igual o Bolsonaro, que ninguém usa etarismo com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tá toda hora indo pro come camarão ao hospital, não sei o que é hospital. Ou seja, todo mundo já tá tão acostumado que o Bolsonaro faz drama no hospital que já perceberam que não cola fazer etarismo nele, porque, não, o Bolsonaro quando ele fala que tá morrendo, não tá. Aí o Lula, que não faz drama nenhum, tem um acidente, a imprensa, como a imprensa não gosta dele, não, vamos fazer etarismo com ele. E aí, o bolsonarismo já está treinado nessa tática. Por quê? Porque o Trump usou exatamente a mesma coisa contra o Joe Biden, que era etarismo. O Trump fazia uma coisa que, vamos ver se o bolsonarismo vai começar a fazer nos próximos meses ou não. Eles pegavam vídeos aí do Biden e editavam para uma coisa parecer outra. Lembra que teve vídeo que aparecia o Biden assim olhando para o nada, e de repente ele andava assim para o nada, alguém mandava ele para um lado, ele ia para o outro. E aí você via o vídeo e falava, pô, o Biden está completamente desnorteado. Você viu o vídeo completo e realmente ele estava indo para o lado que ele queria, quem estava errado era outra pessoa. E aí ele estava indo e tal, falaram, é aqui, aí era o lugar ali dele, ele estava indo, aí alguém cutucava ele olhava para lá, ficava meio assim porque alguém mandava ele para outro lugar, ele falava, não, é aqui, e ia. E aí outra pessoa era até repudiada ali depois. Só que, da maneira que ficava o vídeo, parecia outra coisa. Agora, já temos os bolsonaristas dizendo que o Lula tá com câncer, que o Lula morreu, que o Lula é um sósia, que o Lula tá morrendo, tem esses aqui, ó, isso é pra Polícia Federal investigar. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!